Prezados irmãos e irmãs, boa tarde para todos nós. Que Jesus, o nosso divino mestre e amigo, abençoe e inspire a todos nós neste momento de reflexão que viveremos. É uma alegria estar de volta a esta casa depois de alguns meses. A primeira vez que retornamos depois da partida de nossa querida Francisca. Então é justo recordá-la aqui, essa valorosa trabalhadora, que certamente, tão cedo quanto possível, estará nativa no plano da imortalidade, dando sequência ao espírito de serviço e de trabalho que ela, Dona Léia e tantos outros colaboradores sempre nos demonstraram aqui. Então, enviamos o nosso abraço fraterno e as nossas vibrações a ela onde estiver agora e rogamos ao alto que nos inspire. O tema sobre o qual nós vamos conversar nessa tarde nasce de algumas leituras que temos feito recentemente. Em nosso esforço de estudo constante das obras do Espiritismo, especialmente as obras de Allan Kardec, nós estamos fazendo um périplo pela Revista Espírita. Estamos chegando agora ao mês de março de 1869, o penúltimo que foi organizado pelo próprio Kardec. Então ele começa em janeiro de 1858, nós começamos lá e fomos seguindo artigo por artigo no estudo de alguns anos, que chega agora a março de 1869. E ali líamos um artigo que nos chamou muita atenção, especialmente um trechinho dele que nós vamos destacar para as nossas considerações, em conjunto com um outro trechinho de outra obra que estamos lendo também em paralelo, que é o livro O que é o Espiritismo. Uma obra menor, uma espécie de opúsculo, mas muito rica, muito instrutiva, especialmente para quem está querendo ter uma visão de conjunto da doutrina espírita. Kardec elabora ali alguns diálogos imaginados por ele, entre ele, ou um representante do Espiritismo, e pessoas que poderiam apresentar ali os seus contrapontos ou mesmo as suas dúvidas. Então ele dialoga com um crítico, com um cético, com um sacerdote. E esses diálogos são muito instrutivos, além de uma parte da obra que é também mais texto corrido, em que ele vai apresentando alguns dos pilares da doutrina espírita. Então nós vamos destacar dois trechinhos dessas obras que nos despertaram, nos levaram a essa reflexão sobre o tema de hoje, virtude. Vamos fazê-lo, por óbvio, à luz do Espiritismo, também do Evangelho, buscando entender qual a conexão desse tema, desse assunto com a nossa vida prática. Porque às vezes, quando se fala de virtude ou de moral, essas coisas assim, muitos corações ainda veem isso como algo distante ou algo sobre o que não se medita tanto. Embora a essência do Evangelho, a essência moral do Espiritismo nos apontem para isso, como meta primordial das nossas existências. Porque isso terá a ver, como podemos identificar na primeira questão que abre a terceira parte do Livro dos Espíritos, a parte chamada das leis morais, questão 614, Kardec faz a seguinte indagação aos espíritos: que se deve entender por lei natural? Eles então nos responderão: a lei natural é a lei de Deus, única viável, única capaz de assegurar a felicidade do homem. Ela lhe diz o que lhe cabe fazer e o que não deve fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então nós estamos a tratar de um tema que gira em torno, talvez, daquilo que é o maior anseio de toda criatura humana: felicidade, paz. Mas aqui num sentido real, profundo, não a euforia dos sentidos, a sedução das paixões que vem e passa como uma ventania, como um incêndio consumindo, deixando por detrás o tédio, os arrependimentos, as lágrimas, as consequências infelizes. Não falamos dessa felicidade buscada por tantos ainda no mundo, que desconhecem a si próprios e a realidade da vida. Falamos de leis divinas e da nossa relação com elas. Dizem-nos
os benfeitores que, sem entendermos isso, não lograremos alcançar felicidade real. E já podemos depreender, então, qual a correlação desta questão com o tema, virtude. Porque, fundamentalmente, virtude terá a ver com a nossa relação com as leis divinas, ou a nossa aplicação a elas. Pois bem, vamos aos trechos que eu mencionei das obras citadas. Primeiro, ao artigo da Revista Espírita, que se intitula A Carne é Fraca. Essa é uma expressão conhecida, está no Evangelho, Kardec vai comentá-la nesse artigo, em outros momentos, nas suas obras ele também menciona essa passagem, especialmente quando ele trata dos seguintes temas: liberdade, por isso a mensagem lida aqui hoje veio bem a calhar, casa perfeitamente com o tema, porque falar de virtude, no fundo, é falar do uso adequado da liberdade, de acordo com as leis de Deus. Então, quando ele fala de liberdade, por conseguinte, livre-arbítrio, também responsabilidade, ele trata desse conceito aqui, ou dessa frase de Jesus. Ele vai desenvolvendo o artigo falando disso, que por a carne é fraca, não devemos entender que a matéria faz-nos tomar as decisões que nos levam às quedas e às infelicidades. A matéria, sim, representa uma influência para o espírito, mas quem cede ou não à tentação, quem age em prol das paixões e em detrimento da sua própria felicidade é o espírito, que deixa conduzir-se por essa influência. Então, em outras palavras, não dá para reputar à carne, à matéria, a responsabilidade dos nossos atos. A nossa fraqueza moral, as nossas quedas morais exercem sim influência, mas será essa influência tão mais forte, terá tanto mais ascendência sobre nós, quanto mais permitirmos, pela ausência de conhecimento de nós próprios, de fortalecimento da nossa vontade, de entendimento das leis da vida. Então é sobre isso que ele vinha falando no artigo, sobre livre-arbítrio, responsabilidade, o espírito que precisa sobrepor-se à matéria para que não se deixe conduzir passivamente pelas seduções, pelos arrastamentos de suas paixões. E então ele chega num trecho que vale aqui a leitura. Ele diz assim, falando a respeito do materialismo e, por conseguinte, também do espiritualismo, como que essas duas vertentes vão lidar, então, com essa questão da liberdade, da responsabilidade, tendo como consequência a felicidade ou não das criaturas. Ele diz, é realmente curioso ver o materialismo falar incessantemente da necessidade de resgatar a dignidade do homem quando se esforça por reduzi-lo a um pedaço de carne. Então, no âmbito do materialismo, que muitas vezes ainda preponderará nos horizontes de pensamento ou filosóficos do mundo, fala-se em resgatar a dignidade humana, mas reduzindo a criatura humana a um pedaço de carne que perece. Portanto, solapando pela base todo o sentido mais amplo para a vida que nos levaria a mudar condutas. Ora, se tudo perece no túmulo, por quê? Para quê? Com que finalidade? Repensar condutas. Dentro desse universo de conceituação, o do materialismo, o resultado direto e consequente disso é o egoísmo, como Kardec, os espíritos dirão em outros momentos quando tratam do assunto. É a consequência direta, inexorável, de um olhar para a vida baseado no materialismo. Tudo há de dissipar-se, tudo há de perecer, não há um sentido maior, portanto, não há porquê, para que renunciar, disciplinar-me, renovar-me, a não ser que, e aí o Espiritismo explica-nos bem, embora materialista na atual existência, o espírito já tenha consigo qualidades que traz de outras, e mesmo o materialista ainda assim consiga expressar algo de virtude, porque já trouxe isso de outros contextos, de outras experiências.
que apodrece, então, se esforça por reduzi-lo a um pedaço de carne que apodrece e desaparece sem deixar qualquer vestígio. De reivindicar para ele a liberdade como um direito natural, quando o transforma num mecanismo, agindo como um autômato, sem responsabilidade por seus atos. Esse é um outro tema sobre o qual Kardec vai se debruçar, quando fala inclusive do direito, quando fala da justiça dos homens. Na perspectiva do materialismo, a criatura não teria propriamente o livre-arbítrio dos seus atos. Ela é matéria. O seu cérebro é assim. Ela não poderia escolher ir para cá ou para lá, é o produto do que ela é materialmente apenas. Portanto, neste contexto, como falar de responsabilidade? Essa é uma questão, inclusive, ainda em voga no mundo, no âmbito da biologia, mesmo do direito. Há ou não há livre-arbítrio? Porque, reduzindo a criatura apenas à expressão material, genética, como ela poderia ser responsável pelos seus atos se o seu corpo é assim, os seus pendores são assim? É a isso que se reduz a criatura humana por este prisma. Consequência, egoísmo, inabilidade ou falta de liberdade, de autonomia. É isso que Kardec está dizendo. Então, aqueles que se fazem arautos do materialismo propagam também a liberdade como um direito natural e dizem resgatar a dignidade do homem. No entanto, fazem justamente o contrário, em o reduzindo a um autômato, em o reduzindo a um mero amontoado de células que se dissipará mais cedo ou mais tarde. Então, ele apresenta esse contraponto do materialismo em relação àquilo que a concepção espiritual do ser, da vida, vai nos trazer, que é o que ele diz no parágrafo seguinte: com o ser espiritual, independente, preexistente e sobrevivente ao corpo, a responsabilidade é absoluta. Então, ele já existia, ele existe agora, existirá depois. O que ele é hoje é produto do que ele fez ontem ou mesmo em existências pregressas. O que será amanhã é o produto que faz agora, na somatória com o que já fez de si. Então, agora ele é um ser autônomo, é de fato artífice do seu destino. Agora sim faz sentido falar em liberdade e, conjuntamente, em responsabilidade. Porque ele não se reduz ao corpo, ao cérebro que é dessa ou daquela maneira, às condições genéticas que são assim ou de outra forma. Ele é mais do que isso. O corpo é instrumentação que exerce influência, sim, mas que não tem ou não deveria ter a última palavra. O espírito deve ser senhor de si, naquilo que escolhe, naquilo que faz, no uso da consciência e do discernimento. A razão é uma das mais valiosas conquistas do ser na jornada infinita de evolução. E o que decorre dela, como vemos na mensagem sobre o dever, no Evangelho segundo o Espiritismo, do Espírito Lázaro. Ele diz assim: o dever é o mais belo laurel da razão. Laurel vem de láurea, vem de honras, de homenagens, de premiação, glória. Então, o dever, está dizendo Lázaro, é uma das maiores glórias do espírito. Quando ele reconhece por consciência, por discernimento, que ele deve agir assim e não desse modo. Que o melhor para ele, para todos, conforme as leis divinas, é seguir por esta via e não por aquela outra. Essa é uma das maiores conquistas do ser. Discernir aquilo que de fato lhe convém e aquilo que já não mais lhe convém. Isso é verdadeira liberdade. Poder dizer para si: não, isto não me convém. Eu desejaria fazê-lo? Sim, mas já sei que não me convém. Essa é a síntese da verdadeira liberdade que aprendemos com Cristo, que aprendemos com o Evangelho. Nas sublimes palavras de Paulo, o apóstolo: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não me deixarei escravizar por coisa alguma. Algumas das mais belas palavras sobre a liberdade já proferidas na história da humanidade. Eu posso fazer tudo, mas nem tudo, segundo o que eu já consigo discernir,
conforme as leis de Deus me convém. Isso é ser livre. Sentir que o pendor talvez nos arraste para lá, mas resistir, dizer para nós mesmos não, é melhor seguir para cá. Pelo meu bem, pelo bem de todos, pelo bem dos que amo, isso é ser livre. Não é simplesmente fazer o que se quer, como para muitos corações ainda é interpretada a liberdade. É aí, ou em torno disso, está gravitando o conceito essencial de virtude. É saber realmente ser livre, escolhendo conscientemente. E é isso que Kardec está trazendo. Numa compreensão espiritual do ser, isso é possível. Na compreensão materialista, não. Ele é um produto do meio, ele é um produto das suas condições físicas, genéticas. Mas falamos do espírito. Ser autônomo, dotado de razão, senhor e artífice do seu destino, conforme nos ensina o Espiritismo. E aí ele segue falando que, para muitos, o maior temor em relação a essa conceituação da vida, de se reconhecerem como seres espirituais, de reconhecerem que existem leis morais espirituais a regerem a vida, o que mais lhes faz resistir a essa conceituação é justamente o temor da responsabilidade associada a isso. Porque uma vez sabendo disso, não dá mais para terceirizar responsabilidades. Dizer que somos assim ou fizemos assim porque o meio nos induziu, porque outros nos induziram, porque fomos feitos assim. Isso já não é mais possível para quem entende-se como espírito, senhor de si. Aí chegamos ao trecho que nós gostaríamos de destacar, porque ele diz assim, no final desse parágrafo, provar que o homem é responsável por todos os seus atos é provar a sua liberdade de ação. E provar a sua liberdade é resgatar a sua dignidade. Então, o Espiritismo entrega-nos em nossas mãos uma imensa responsabilidade de agirmos conscientemente. Para alguns isso será visto como um fardo, a ser afastado, a ser temido. Mas, em verdade, é a nossa dignidade maior que nos é dada. Podes escolher, queres a luz ou queres a treva? Queres o caminho ascensional em direção a Deus ou queres ainda permanecer nos círculos viciosos que nos prendem à matéria? A dignidade é sua, a escolha é sua, a liberdade é sua. Então veja que dádiva de entendimento da vida e de nós mesmos o Espiritismo nos entrega. Por isso, a mais bela síntese da justiça divina, conforme nos dirá Kardec, no livro Céu e Inferno, não é outra senão aquela do próprio Divino Mestre. A cada um segundo as suas obras. A cada um segundo as suas obras. A perspectiva da responsabilidade fora da lei humana é o mais poderoso elemento moralizador. É o objetivo ao qual conduz o Espiritismo pela força das coisas. Então, uma responsabilidade fora da lei humana. Porque muitos espíritos ainda agirão dessa ou daquela forma por temerem as leis humanas. É interessante isso. A gente vê em alguns contextos, em algumas nações, ou mesmo aqui, quando, por exemplo, temos um cenário mais caótico, quando tivemos lá uma greve da polícia. E aí você via aquele tanto de criaturas se entregando ao saque, se entregando, uma série de excessos, de crimes mesmo, porque, entre aspas, a lei do mundo, dos homens, estava faltando. Ou seja, revelando que a aparente civilidade era mais um verniz do que propriamente uma conquista do ser. Era mais fruto do temor do que, de fato, uma ação consciente. Tira-se os instrumentos da lei dos homens e quantos espíritos se entregam aos excessos, aos desequilíbrios, ao crime. Mas a proposta do Espiritismo, do Evangelho, é mais.
Porque nós caminhamos para um tempo em que a lei dos homens não mais será precisa. Distante talvez esse tempo, mas é para lá que caminhamos. Porque então a lei operará na consciência de cada um. Porque ele reconhecerá que, estando sozinho ou não, sendo visto ou alcançado pelos poderes do mundo ou não, pelas leis humanas, ele é visto por Deus e, acima de tudo, pela sua própria consciência. Por mais que outros não vejam, por mais que eu consiga escapar às leis dos homens, ferir a minha consciência é o grande problema. E então ele age de acordo com a consciência. É isso que Kardec está dizendo. Nós queremos propor um caminho de responsabilização, de autonomia, em que o ser possa até prescindir das leis dos homens, porque ele vai além delas. Porque muitas das leis dos homens, ou das legislações ora vigentes, não abarcarão aspectos da lei divina que está em nós. Um exemplo: não está em nenhum código penal, em nenhuma legislação vigente de nenhuma nação, que o perdão é um imperativo da vida, mas está em nossa consciência. Nenhum juiz vai nos cobrar do mundo: você não perdoou. Mas aqui, a gente sente o preço de não perdoarmos. Nenhum juiz do mundo irá nos cobrar: você não está sendo humilde. Ou nos prender por isso, por sermos orgulhosos. Mas nós sabemos que a lei divina aqui nos diz, reforça-nos dia a dia, que orgulho é uma falta perante as leis da vida e que a humildade é o verdadeiro caminho libertador. Então a proposta moral do Evangelho, das leis divinas, vai muito além meramente de atendermos às leis dos homens, que por ora cumprem um papel, são úteis e necessárias, mas não podemos nos medir só por elas. Somos chamados a muito mais, quanto mais entendemos o que o Cristo nos disse. Não lograremos a plenitude, a felicidade real, só por não violarmos as leis dos homens. Só alcançaremos felicidade e plenitude reais quando nos alinharmos às leis divinas. Em outras palavras, quando a virtude for uma conquista real e não um mero verniz social. Há um trecho muito interessante também de Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, né? Esse trecho também aparece na Revista Espírita, um pouco mais à frente, mas depois foi inserido no livro Obras Póstumas. É o último capítulo desse livro, chamado Credo Espírita. E é um estudo muito interessante de Kardec, falando do papel do Espiritismo, visando sobretudo o melhoramento da criatura, para que a partir disso cheguemos ao melhoramento da sociedade. Em que ele vai dizer: olha, em vão nós tentaremos construir instituições mais bem elaboradas, né, mais assim luminosas, etc., mais bem organizadas, se não melhorarmos os homens. Por mais organizadas, bem estruturadas sejam as instituições humanas, se os homens não forem bons, as desfigurarão. Não basta a pompa, o brilho, o ornamento civilizacional. É preciso que esse espírito de civilidade, fraternidade esteja na criatura. Senão a gente pode ter prédios muito bonitos, nomes muito bonitos, leis muito belas e completas, mas veremos as criaturas, mesmo assim, desfigurando o propósito dessas leis, desvirtuando-as, contornando-as, como ainda vemos. Então Kardec traz uma frase que sempre registrei desde a primeira vez que li. Ele diz: não basta se cubra com verniz a corrupção, é preciso extirpá-la. Então é disso que nós estamos tratando. E aí o que mais me chamou a atenção nesse trecho de Kardec, que tem tudo a ver com a questão da virtude. Quando ele diz aqui, quando ele traz a expressão elemento moralizador. Porque esse é um ponto central em como o Espiritismo, como o Evangelho vão trabalhar conosco. Não é uma proposta moralista, é uma proposta moralizadora.
que é uma diferença fundamental. Na proposta moralista, o interesse maior é naquilo que se aparenta. Então, se a aparência for de virtude, ótimo, não importa o que vai lá no fundo, nos interesses mais profundos. Então, é uma coisa imposta de fora para dentro, você tem que fazer assim. E aí a criatura fica vigiando todos para cobrar aquele modo aparente de agir virtuoso. Isso é o moralismo. Agora, o efeito moralizador é totalmente diferente. O efeito moralizador, ele vai lá dentro. Ele ilumina para que a criatura, então, de dentro para fora, expresse cada vez mais um agir nobre, alinhado com a lei divina. Uma cena ilustra bastante isso. Aliás, cena que se repete várias vezes no Evangelho. Jesus era perseguido com frequência pelos chamados fariseus, os doutores da lei, que essencialmente representavam ali essa proposta moralista. Então, para eles, agir de acordo com Deus era seguir de maneira ortodoxa, rigorista, certas práticas convencionais, ritos, liturgias, aspectos exteriores do culto, e perseguiam o Cristo por não fazer exatamente como desejavam, ou como julgavam ser o correto. Então, para seguir a Deus, no sábado não se poderia trabalhar. Mas, se fosse algo do interesse deles, em relação a algum rebanho, alguma coisa, poderiam fazê-lo. Mas, quando Jesus, nos sábados, efetuava uma cura, os escandalizava. É então que Jesus, com frequência, também lhes respondia: sepulcros caiados, por fora pintados de branco, mas por dentro escondendo a podridão. Porque estavam tão aferrados àqueles aspectos exteriores de piedade, de fidelidade a Deus, mas distanciados da indulgência, da misericórdia, da compaixão. Isso não era a vivência que mais lhes interessava. O que importava era seguir o rito a rigor. Então, uma coisa de fora para dentro, uma virtude que era mais aparente do que real. Ao passo que o Cristo não, a ninguém se impunha, não perseguia ninguém, não exigia ou cobrava de ninguém, lançava as sementes da vida e da luz, deixando que elas operassem por dentro da criatura, para que ela, de modo próprio, buscasse se aperfeiçoar. Entendesse que não vale mais permanecer no vale das ilusões, das paixões, que era preciso buscar aquela vida abundante de que Jesus se fazia o arauto. Então, de um lado, a postura moralista, que geralmente caminha de mãos dadas com a exigência, com a cobrança, com o rigorismo. De outro lado, a postura moralizadora, que caminha de mãos dadas com o exemplo, com o testemunho, com a compreensão. É o que Kardec descreve aqui. Na doutrina espírita teremos um efeito moralizador, porque ela visa, sobretudo, aclarar a consciência de cada um de nós, para que a busca da virtude seja real, parta de nós, e não seja um simulacro apenas. Pintamos-nos, envernizamos-nos com a virtude. Se os outros não saibam ou não souberem quais os meus verdadeiros interesses, então está ótimo. Se os outros acharem que eu sou bom, está valendo. Não importa se eu sou bom ou não. O que importa é que os outros achem que eu sou bom. Especialmente em tempos de redes sociais. Não me interessa a verdade sobre mim. Me interessa mais o que os outros acham sobre mim. Isso é o moralismo. Mas na doutrina espírita não. É efeito moralizador. É consciência que busca por si, entendendo que aqueles outros caminhos já não mais fazem sentido. Por isso me recordo aqui de uma frase de um grande orientador, assim, uma grande referência que temos no Espiritismo, já no mundo espiritual, Seu Honório Onofre de Abreu, grande divulgador do Evangelho, ex-presidente da União Espírita Mineira. Ele tinha uma frase em que ele nos dizia assim: o Espiritismo não nos exige nada, mas espera tudo.
Porque o Espiritismo não é moralista, mas ele é moralizador. Então ele não exige nada, ninguém no Espiritismo fica cobrando, você não está fazendo isso, você não... Mas, uma vez que você recebe a luz dele, você mesmo, se a sua busca é sincera, não consegue mais permanecer onde estava ou como estava. Porque alargar os horizontes de compreensão da vida é sentirmos-nos também cada vez mais impelidos a avançar em busca deles. Alargar os horizontes da vida, melhor compreender os nossos deveres, é sentir um incômodo crescente quando não os fazemos. Quanto maior é a distância entre o que eu vejo e o que eu de fato consigo implementar ou viver, maior o incômodo interno que isto vai gerando. E não é ninguém que está nos cobrando, é a consciência esclarecida. É daí que nasce a verdadeira virtude, não a aparente. A busca profunda do ser por se conhecer, se governar e se harmonizar com as leis superiores da vida. Eis a definição de virtude real, que nasce de um efeito moralizador, não moralista, não de alguém que fique nos cobrando, fazer desse ou daquele modo para construir um verniz de piedade, quando em verdade aquilo não corresponde aos nossos sinceros interesses mais profundos de crescimento e anseios de progresso espiritual. Então essa é a primeira expressão que nós gostaríamos de destacar a partir desse trechinho. Guardemos esse termo que aparecerá mais vezes na obra de Kardec. Efeito moralizador. É o que o Espiritismo vai proporcionando à medida que descortina para nós horizontes mais amplos da vida e de entendimento do próprio Criador. O outro trechinho lá do livro que é o Espiritismo tem tudo a ver com este. No diálogo com o sacerdote, em determinado momento, Kardec dirá assim: o Espiritismo não se impõe, porque respeita a liberdade de consciência. Porque sabe, aliás, que a crença imposta não desperta senão as aparências da fé, nunca a fé sincera. Então o Espiritismo preza enormemente pela liberdade de consciência. Ele expõe as suas ideias, divulga-as para o mundo, mas não sai buscando converter à força quem quer que seja. Respeita todas as outras formas de crença que representam escolas para o espírito na jornada de ascensão e acolhe aqueles que voluntariamente o procuram. Numa outra frase muito similar, de novo no livro Obras Póstumas, Kardec dirá assim: coerente com seus princípios, o Espiritismo não se impõe, quer ser aceito livremente e por efeito de convicção. Expõe as suas doutrinas e acolhe os que voluntariamente o procuram. Porque ele sabe que na base de toda verdadeira transformação não está a imposição, está o entendimento. Não está a violência, está a livre adesão. Para construir virtude de fato, meus amigos, para resistirmos aos nossos maus pendores, para resistirmos às tentações do mundo, só quando isso é uma escolha própria nossa, para seguirmos adiante. Porque se não for, se for imposição, nas primeiras lutas a gente desiste. Porque não é real, não é uma busca que parta do ser. E construir virtude, transformar-se, aprimorar-se, é custoso. Demanda tempo, esforço, mas é justo que muito custe o que muito vale, já disse uma sábia. É justo que muito custe o que muito vale, porque não há tesouro maior na criação infinita que não a virtude e a sabedoria conquistadas pelo Espírito. Tudo mais é cenário evolutivo. Tudo pelos que os homens têm brigado milenarmente será consumido pela matéria. Até mesmo a Terra, que ora nos serve de escola e cenário de evolução, um dia será poeira cósmica. O Sol que nos ilumina, um dia não mais será, não mais existirá.
Mas nós, espíritos, estaremos em algum lugar, no infinito do universo. Esperamos mais luminosos e mais sábios. Esse é o tesouro efetivo, único, real do ser. Virtude. Único capaz de ofertar ao ser verdadeira plenitude, verdadeira felicidade, como Kardec vai deixar tão claro para nós no livro Céu e Inferno, capítulo 7 da primeira parte, Código Penal da Vida Futura. Toda felicidade é inerente a uma boa qualidade. Toda infelicidade é inerente a uma má qualidade do espírito. Quanto mais más qualidades, isto é, vícios, mais infelicidade. Quanto mais boas qualidades, isto é, virtudes, mais felicidade. Eis a lei da vida. Agora, para entrar nessa jornada de crescimento, só no exercício da verdadeira liberdade, que nasce da consciência. O espírito que desperta e então compreende. Se eu seguir nesse mesmo roteiro, dando às paixões a autonomia de me conduzir, eu seguirei colhendo as mesmas desilusões e infelicidades de sempre. A partir do momento em que ele começa a usar a consciência, recorrendo à faculdade primordial do ser, que é a vontade, aí começa o nascimento da verdadeira luz no ser. Vontade, motor do progresso espiritual. É a vontade fortalecida no clima do serviço, do estudo, da oração, a força que vai proporcionar ao espírito dizer para si não, quando aquilo não for o melhor. E perseverar pelo caminho reto quando aquilo não for o que ele mais desejaria, mas que ele sabe é o que tem que ser feito. É a vontade que estará por detrás desta palavrinha, disciplina, que é o fundamento de toda construção do ser espiritual. Antes de ser espontâneo, algo foi muito exercitado. Isso vale para tudo, conquistas intelectuais, habilidades artísticas, capacidades científicas, posturas morais. Por detrás de tudo isso, como o Espiritismo nos deixa tão claro, está o quê? A disciplina que antecedeu por séculos a espontaneidade que hoje se vê. O gênio da música, que com 5 anos tem ouvido absoluto e é capaz de compor sinfonias. Dádiva divina? Não. Disciplina milenar, a traduzida agora em espontaneidade, facilidade. A alma nobre, para a qual o bem parece tão, entre aspas, simples e natural. Dádiva divina? É um eleito de Deus? Não. É virtude previamente construída, arduamente adquirida no transcurso dos erros. Por isso, no livro A Gênese, no capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita, no item 38, quando Kardec está falando do pecado original, que é aquela conceituação teológica tradicional, clássica, de que pela queda de 2 todos nós fomos, entre aspas, contaminados, Kardec vai dizer assim, com o Espiritismo essa conceituação terá que ser renovada, afinal de contas, qual o sentido disso? Que todos paguem pelo erro de alguns. Onde o senso de justiça ou de responsabilidade aí? Portanto, quando se fala de pecado original à luz do Espiritismo, entendamos, nas palavras de Kardec, os vícios que o próprio Espírito traz de suas existências pregressas. Nada mais que isso. E se há, entre aspas, pecado original ou vício original, também haverá virtude original. Então, Kardec ele cunha um contraponto a esse conceito tão antigo, né, do pecado original, ele cunha o contraponto à luz do Espiritismo, virtude original, aquilo que foi conquistado antes. E é justamente o que ele vai trabalhar na questão 894 do Livro dos Espíritos. Essas questões da 893 em diante, elas estão na última parte daquele terceiro livro sobre as leis morais, num capítulo intitulado Perfeição Moral. E essas 3 primeiras questões, sobretudo, vêm bem ao encontro da nossa reflexão aqui, porque dizem respeito à virtude. Abordando primeiro a 894, Kardec faz uma pergunta interessante aos espíritos. Ele pergunta assim:
Há pessoas para as quais o bem parece tão natural, tão espontâneo, parece que elas não têm que lutar contra resistências ao bem, contra sentimentos contrários àquilo. Elas terão o mesmo mérito que aquelas para os quais o bem parece ser uma luta. Há um esforço por fazer o que é o correto, por fazer o que é o adequado. Elas terão o mesmo mérito, essas para os quais o bem parece tão simples. E eles então respondem com aquilo que nos parece óbvio, mas que é uma compreensão fundamental da vida. Esses que assim se apresentam é porque lutaram outrora e triunfaram. Lutaram outrora e triunfaram. O bem, de tanto exercitarem, movidos pela vontade, no clima da disciplina, da perseverança, foi criando raízes. Foi estabelecendo um novo piso evolutivo, um novo paradigma interior de ação, de resposta à vida, às circunstâncias. Mas quanto isso lhes custou? É o que o Espiritismo nos faz ver. Caso contrário, antes, sem essa compreensão, poderíamos julgar que Deus tem os seus privilegiados, que Deus favorece alguns em detrimento de outros. Não faz sentido. Deus é o ápice das perfeições, dentre elas a justiça. Então, esses que vocês veem e que parecem destoar do cenário do mundo, que é ainda um cenário de imperfeições, de vícios, é porque são velhos combatentes. O bem, acrescentam eles, se lhes tornou um hábito. Dignos são dos louvores, das homenagens que geralmente se prestam aos velhos combatentes que se alçaram aos mais altos postos pelo seu empenho e pela sua dedicação. Então é interessante quando eles nos dizem ali que o bem se lhes tornou um hábito, porque aí voltamos ao próprio conceito de educação para Kardec, para o Espiritismo, conjunto de hábitos adquiridos. E os bons hábitos para nós não são senão virtudes. E os maus hábitos atendem pelo outro nome, vícios. E nós sabemos que por detrás de todo hábito está o quê? Recapitulação no tempo. Disciplina no tempo. Virtude, diria Emmanuel, é a soma de experiências incomensuravelmente recapituladas na vida. Então, há um momento de despertar do espírito em que ele começa a notar que responder o mal com o mal não lhe faz bem. Pelo contrário. É então que começa dentro dele a grande luta para, diante do mal que lhe fazem, ele começar com muito esforço a ofertar o bem. Que seja primeiro o do silêncio, mais tarde o de uma oração, mais tarde o de um sorriso. E assim ele vai galgando os degraus arduamente, movido por esse horizonte que ele alcança, por esse efeito moralizador do Evangelho que ele sente em si. Ele quer se aproximar do Cristo e sabe que não há outro caminho. Ele traz do passado a tendência de vingar-se, de responder com o mal, mas agora a consciência está mais iluminada. O que antes ele nem notava, agora ele vê e o incomoda. Quantos de nós já não podemos sentir isso? À medida que nos aprofundamos no conhecimento das leis divinas, do Evangelho, certas posturas nossas, que antes passavam desapercebidas, agora basta fazê-las e uma sirene é ouvida aqui dentro, no plano da consciência. Então, antes a criatura, no clima de ignorância, de incompreensão da vida, ela passava por cima dos outros, feria, devolvia na mesma moeda e ficava, entre aspas, bem, porque não incomodava. Agora a gente usa aquela palavra menos feliz, já na hora a gente sente. Isso aqui não foi legal. Bem-vindos ao bom combate. Eis a luta, a mais importante de todas as lutas, por conquistarmos, por vencermos. Eis a nossa odisseia, a nossa grande jornada. Está aí o filme, que nos remete a uma das mais antigas obras da literatura ocidental, um dos pilares do pensamento ocidental. Toda ela simbólica
a representar a jornada do Espírito, vencendo monstros, vencendo desafios ingentes, batalhas atrozes dentro de si por vencer-se. Odisseu amarrado ao mastro do navio, ouvindo o canto das sereias. Olha que cena mais representativa. O mastro a representar a verticalidade. Estarmos atados ao mastro, compromisso com a ascensão. E as sereias cantando ao redor. As tentações do mundo, que fazem com que os marinheiros da vida se lancem nas águas da matéria, afundando por séculos às vezes. Olha o símbolo bonito. Essa é a jornada do Espírito. Batalhas e mais batalhas. Aquelas que Paulo depois enfrentaria, mais difíceis que os chicotes, que as pedradas ou os naufrágios pelos quais ele passou, eram as suas lutas internas, que ele mesmo chegaria a descrever. O bem que eu quero, este eu não faço. O mal que eu não quero, este eu ainda faço. Mas eu persisto em Cristo. Como ele diria na sua carta aos Hebreus, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, a fim de que os que se aproximam, manquejando, sejam antes curados. Olha que linda reflexão. Meu filho, minha filha, eu sei que a luta é árdua por seguir a Jesus, mas não desiste. Estacionar agora pode representar algum descanso imediato, mas ao preço da nossa paz amanhã. Levanta de novo. Se errou, se tropeçou, reergue-te. Com as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, mas escolhe as veredas direitas, retas, para que aqueles que vivem ao seu redor possam encontrar eles também caminhos de cura, como você tem encontrado com Jesus. Isso é evangelho real, do dia a dia. Isso é virtude, não aparente, real. Não aquela que quer aparentar para que os outros achem que somos, não. Aquele que perante a sua consciência quer ter a paz de espírito, independentemente do que os outros acharão. Porque nesse processo muitas vezes será incompreendido. No esforço de ser bom, de fazer o bem, de ser honesto, será incompreendido, julgado, perseguido. Mas isso já não lhe interessa mais. Lhe interessa o alvo, o Cristo, a vida nova, a cada dia, mais próximo de Jesus. Então essa jornada em que todos estamos, a grande batalha que se inicia em nós, no simbolismo do Evangelho, o Mestre, por nós sempre tido como o príncipe da paz, e de fato é, ele nos prometeu, deixo-vos a minha paz, não vou-la dou como o mundo a dá, mas deixo-vos a minha paz. Mas ele também nos disse, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Só que não mais a espada dos guerreiros de outrora, lutando lá fora com outras criaturas. Veja só que interessante, a cruz não nos lembra no seu desenho uma espada, só que ao invés de ser uma espada erguida, é uma espada ensarilhada. Como a dizer, uma espada cravada em nós mesmos. Cessaram-se os combates sanguinolentos lá fora. Não são os outros os nossos inimigos, nem as circunstâncias da vida. Os inimigos e a batalha estão aqui. Khalil Gibran, o grande poeta, chegaria a dizer, e disse o divino, ame o teu inimigo. E eu correspondi, eu atendi e amei a mim mesmo. Porque o inimigo da nossa paz está aqui. Os gigantes lá da Odisseia, os monstros, aqueles descritos no Êxodo, quando, para adentrar a terra prometida, não, uma terra de gigantes, não adentremos, seremos eliminados. Não é senão uma imagem dos vícios, dos hábitos perniciosos, milenares que trazemos, e que imporão toda resistência a qualquer anseio de virtude, mas é preciso perseverar. Disciplina, disciplina, disciplina. Foi o que o Chico ouviu de Emmanuel no início de sua tarefa. E a única força, motivo capaz de explicar tamanha resiliência em tantos anos de trabalho e de luta. Porque, nas palavras do próprio Emmanuel também, a disciplina antecede sempre a espontaneidade.
É o que está na questão 894. Se para eles o bem parece tão natural e tão simples, para um Chico Xavier, para um Eurípides Barçanufo, é porque são velhos combatentes, já com seus lauréis. Inspiremo-nos em seus exemplos e batalhemos também, não lá fora, com os outros. Cessemos as guerras exteriores, tratemos de guerrear a nós mesmos. A batalha do livro Bhagavad Gita, contando a história de Arjuna, não é outra senão também essa batalha interna. Ainda no Livro dos Espíritos, na questão 893, Kardec fará então a seguinte pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? Porque virtudes temos várias: humildade, indulgência, misericórdia, prudência, entre outras tantas, sabedoria, justiça. Temos o conceito de virtude mais antigo, a palavra virtus, de onde deriva a palavra virtude, vem do latim, e a princípio estava mais associada às virtudes guerreiras, coragem, essas coisas. Depois temos também o conceito grego do arete, que é o sentido mais de excelência em tudo, também virtude. Em tudo que fizermos, em cada função que nos cabe no universo, na sociedade ou na vida, buscarmos excelência, buscarmos fazer o melhor. Nas palavras de Jesus, sede perfeitos. Virtude. Tantas dimensões do nosso ser a acrisolar, a aprimorar, tanta beleza a desenvolver em nós, a descobrir fora de nós. Essa é a jornada do Espírito. Mas Kardec pergunta: qual a mais meritória das virtudes? Os Espíritos responderão: toda virtude tem o seu mérito, porque todas elas representam um passo na senda do bem. E trazem para nós a definição fundamental de virtude no Espiritismo. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então, fundamentalmente, virtude nasce de um exercício de consciência. Por isso o Espiritismo é também uma fé raciocinada, por isso no Evangelho somos convidados também a entender para agir. A virtude nasce quando há uma resistência voluntária, não forçada, voluntária, parte do ser, ao arrastamento dos maus pendores. Cada um de nós terá o seu calcanhar de Aquiles. Cada um de nós tem a sua fragilidade primordial. Sabemos quais são os nossos problemas e questões mais críticas. Sabemos como somos arrastados tantas vezes, tentados a seguir por esses caminhos. Mas é aí que somos chamados à razão, iluminada pelo bem, pelo amor do Evangelho, que nos diga: não, meu filho, vamos seguir por este outro caminho, que agora não é o mais agradável, mas é o mais necessário. A princípio, perdoar não é tão agradável. Por ora, um dia será tão espontâneo como o ato de respirar, porque sequer seremos ofendidos. Mas até lá, ele nos custará alguma coisa. Nem sempre será agradável. Mas mais desagradável é ser escravo do ressentimento, do ódio, do espírito de vingança. Então, esse é o processo. Há uma escolha consciente para resistir voluntariamente, porque o voluntariamente aqui vem de volição, que nos remete à vontade. Para construir virtude, sine qua non, é preciso usar vontade, porque é a vontade que está por trás da disciplina. A vontade é a única força capaz de manter a disciplina, por mais difíceis sejam as circunstâncias. Aí sim a virtude. Contudo, acrescentam eles, a mais meritória, no entanto, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem interesse oculto. A mais meritória das virtudes é aquela que está assentada na mais desinteressada caridade. É o ápice para nós. É a referência que nos foi expressa como nunca antes e nunca depois na história do mundo, naquele monte do Calvário. Porque ali tudo era contrário ao interesse pessoal de Jesus.
Ele poderia ter feito um acordo com o Sinédrio tranquilamente. Ele poderia ter se revoltado com os discípulos, teria o direito de exigir, de cobrar, sim, afinal de contas o abandonaram. Poderia recorrer aos poderes do mundo, afinal de contas o processo era injusto? Era injusto. Tudo ia contra o seu interesse. Mas ele não abria mão da fidelidade integral a Deus e ao bem. Não se serviria das armas da sombra para batalhar contra ela. Até o fim, serviu-se apenas das armas da luz, do bem, do amor, da indulgência e do perdão. E é por isso que reis, generais, conquistadores, príncipes, cientistas, filósofos, ilustres têm passado, deixado algum brilho, mais ou menos brilho na história do mundo, nos anais da história, mas ninguém sequer se aproxima do brilho que irradia-se daquela cena, vista com os olhos do Espírito. Porque ali nós temos o ápice da virtude. Nem no mundo ele precisaria ter vindo, que mais passar por tudo que passou. Mas aí está a grandeza do amor incondicional. É mera, ou é pura, melhor dizendo, doação. Não há qualquer interesse particularista, de comodidade, de conforto. Não. Há o interesse de exaltar, de reerguer, de sublimar outras vidas para a grandeza de nossa destinação. Então, toda vez que, para exercermos o bem, para agirmos conforme Jesus nos ensinou, nós pudermos abrir mão de alguma coisa de conforto, de comodidade, de abundância, de facilidade, toda vez que a gente conseguir superar o interesse pessoal para que o bem se estenda, nós estamos angariando um pouquinho mais da verdadeira virtude. E já sabemos a consequência: real felicidade. Porque o mundo ainda opera na lógica do mundo, material. Se eu guardar mais para mim, eu serei mais feliz. Se eu pensar mais em mim, eu serei mais feliz. Se eu pensar mais em mim e nos meus, o resto não me importa. Mas Jesus, há 2000 anos, nos disse: se alguém quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas se alguém perder a sua vida por amor a mim e ao Evangelho, encontrá-la. Quanto mais você quiser reter para si, para os seus, mais você vai descobrir que aquilo nunca sacia, que aquilo nunca basta. Quanto mais você descobrir a alegria de ofertar, de criar, de expandir os círculos da felicidade e do bem, mais você encontrará a verdadeira saciedade. Porque então será o amor de Deus fluindo através de ti, as mãos do Cristo servindo-se das suas para expandir o bem. Então o que está lá? A verdadeira virtude, toda virtude tem o seu mérito, mas o caminho é aquele exemplo maior que nos foi dado no Evangelho: desinteresse absoluto. Porque, em não sendo assim, vamos à questão 895 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: tirados os vícios e os defeitos mais inequívocos, qual o sinal mais característico de inferioridade do espírito? Resposta deles: o interesse pessoal. E aí eles trazem uma margem que eu acho muito interessante e que tem a ver aqui com esses conceitos de moralismo e moralização que nós mencionamos, né? Efeito moralizador e postura moralista. Ele diz assim: muitas vezes um homem tem determinadas qualidades que fazem o mundo considerá-lo um homem de bem, mas com frequência essas qualidades são nele como a douradura o é num objeto de cobre. O que é a douradura? Você tem um metal comum e você cobre ele com uma película fininha de um metal nobre, seja o cobre, seja a prata, seja o ouro. Então, vendo de fora, olha, é um metal nobre, é virtude. Mas basta a pedra de toque, dizem os Espíritos, para que o fundo fique descoberto. Em outras palavras, não basta ter uma película de bondade, a aparência, a casquinha,
o verniz. Porque o mundo pode considerar-nos homens de bem, mas não será o mundo que falará por nós perante o tribunal da consciência. Será a verdade. Se não for verdadeiro o nosso interesse de fazer o bem pelo bem, poderemos espargir benefícios materiais no mundo, mas não lograremos ainda a real conquista em nós. É a caridade em nós, a caridade real. O Emmanuel tem uma mensagem no livro Vinha de Luz, em que ele fala dessa legítima expressão da caridade. O Cristo em nós, o bem verdadeiro em nós, longe dela, dessa caridade real, poderemos erguer inúmeras obras de pedra, estender muitos benefícios a muitas criaturas, até alcançar a gratidão de alguns. Mas na hora dos testemunhos, em que as pedras de toque da vida ferirão a nossa real virtude, a casquinha não bastará. Precisaremos de algo mais enraizado, de uma casca mais grossa, de uma legítima construção do Espírito. Eis, portanto, que os Espíritos nos falam sobre a virtude. Longe, tanto no Evangelho, nas palavras de Jesus, como na dos Espíritos, longe de qualquer postura moralista, exigente, cobradora, censores dos outros. Não, longe disso. Espargem a luz, transmitem as lições, têm dado o testemunho, estes todos que nos são referências, para que uma vez acolhida em nós, de dentro para fora, possa nos levar a esse processo de transformação. Longe disso, por mais talvez nos anestesiemos nas experiências da matéria, julgando ali usufruir a felicidade, viveremos de desilusão em desilusão, longe do bem real, que nasce da caridade, do compromisso com a verdade, do esforço de construção de humildade, resiliência, paciência, misericórdia, indulgência, enfim, longe dos valores universais do Evangelho. A felicidade será ainda um tema distante. Teremos lampejos, euforias do mundo, mas longe daquela plenitude que aqueles corações que hoje comentamos e admiramos testemunharam. Um apóstolo Paulo, mesmo na prisão, erguia suas preces a Deus, louvando a oportunidade do serviço. Este mesmo apóstolo, que sendo conduzido a Roma para o martírio, avançava em direção ao desfecho da sua encarnação e era seguido de perto pelos guardas, um deles incumbido de exercer o último ato, a decapitação. Tal era a fé que vibrava naquele coração, não fé fingida, fé real, conexão profunda com Cristo. Tal era essa fé que o guarda sentia a mão tremer. Não conseguia fazer aquilo que lhe havia sido delegado. Aproxima-se de Paulo e diz: eu lamento ter que fazer isso. Lamento a tua sorte, o teu destino. Ao que Paulo então diria: não lamente, meu irmão. Cumpra o teu dever até o fim, porque eu parto da terra cumprindo os sagrados deveres ao encontro do Senhor da vida. Vós outros, contudo, depois desse ato inominável, terão de voltar à convivência com Nero e com seus asseclas. Qual de nós estará em pior situação? Eu que parto com a bagagem carregada, ou vós que depositais ainda toda a vossa felicidade e estabilidade nas glórias, tesouros e poderes do mundo? Eis a reflexão que fica para nós. Que seja a virtude uma busca diária, não para nos mostrarmos, mas para que a presença e a glória divina resplandeça em nós. Disse-nos Jesus: brilhe a vossa luz, para que, em vendo as vossas boas obras, os homens glorifiquem, não a vós próprios, mas ao Pai que está nos céus, porque é o que aprendemos com Ele. Em vendo Cristo, não há como perceber ou notar, não há como deixar de perceber ou notar que a vida é muito maior do que as quinquilharias que por vezes nos consomem a paz, o tempo e a saúde aqui neste mundo. Que Deus a todos nos abençoe nessa jornada, a todos muita luz e muita paz.